Bom, pessoal, então esse outro tópico é referente aos materiais plásticos, que vocês viram que no país industrializado e de consumo, ele é uma porcentagem aí que pode chegar a 20% do nosso resíduo domiciliar. Então, essa foto, pessoal, ela é muito característica e, para mim, ela é muito impactante, porque, na verdade, mostra aonde daqueles 25% da composição do nosso resíduo, onde que a gente gera aqueles 25%? Então, aqui, basicamente, pessoal, eu coloquei o alimento proposital, mas tem algumas outras contribuições de origem, né, que pode gerar o nosso plástico, mas é que praticamente 90% vem do contato com o alimento, das embalagens, né? E aí, por que a gente teve essa inundação, né? Então, a gente olha aqui os diferentes tipos de alimento. Então, desde a parte de grãos, a parte de pães, a parte de produtos industrializados, né? A parte de bebidas. Mesmo aqui, comprando e adquirindo produtos naturais, vamos dizer assim, ele vem numa embalagem que contém muito plástico, né? Então, o plástico o isopor, que é um material plástico, e o filme que está em cima, que também é um material plástico, né? Aqui nessa outra foto, eu tenho também alguns produtos cartonados, né, que eu tenho plástico envolvido. Eu tenho também, pessoal, não sei se eu aqui, que é aquele sistema de sachê, que é uma embalagem metalizada, que ali eu também tenho plástico, né, que aquele tipo de embalagem, ela é muito prática e traz as vantagens econômicas da utilização, mas ela é um problema igual à embalagem Tetra Pak, né, porque ela acaba o metal sendo reciclável, o plástico sendo reciclável, mas tudo junto, eu tenho uma dificuldade enorme para fazer o processo de reciclagem, né? Então, eu tenho aqui a contradição de estar utilizando um produto natural, mas que ele vem embalado numa embalagem plástica, né, de 2 tipos de plástico, então vai fazer com que eu gere resíduo. E aqui, pessoal, nas embalagens plásticas mesmo de alimento caseiro, vamos dizer assim, né? Então, que faz com que a gente também gere uma grande quantidade de plástico. E aqui o setor de embalagem alimentícia, que assim, me encanta, porque a criatividade para esse tipo de embalagem é muito grande. E, com certeza, a embalagem de líquidos, né? Então, aqui, maioria embalagem de sólidos, mas também a embalagem de líquidos dos mais variados tipos, né? Acaba tendo uns vidros aqui no meio, mas a gente vê suco, refrigerante, molhos, né? Todos eles em embalagem plástica. Na verdade, algumas bebidas alcoólicas também em embalagens plásticas. Então, isso daqui vai resultar naqueles 25, 30% de plástico que apareceu lá na composição do meu resíduo sólido. E aqui, na verdade, a foto bonita de quando esses plásticos estão sendo úteis, né? E que, na verdade, é um período muito, muito curto, né? Então, se você for pensar no tempo útil dessa embalagem, é o tempo que você saiu, vamos pensar assim, do supermercado, né? E chegou em casa e guardou o alimento, né? Então, muito uma hora, porque daí já vai se transformar em resíduo. Isso daqui, a mesma coisa. E aí, o tempo que ele foi útil é muito pequeno para o tempo que ele vai ficar no ambiente, né? Porque se aqui ele teve um período útil, 1 hora no máximo, que não é, né? Ele vai ficar 90 anos, 100 anos para sofrer uma degradação no meio ambiente, né? Então, por isso que a gente fala de dar uma utilidade uma utilidade para ele que tem um tempo muito longo. Por isso que os descartáveis, pessoal, eles produzem tanto lixo, né? Então, quanto foi útil um copinho de café? Ele foi útil o tempo que você demorou para tomar um café. O quanto foi útil essa embalagem dessa torta gostosa? O tempo que durou a torta, que depois que acabou a torta, a embalagem virou resíduo, né? Ou lixo, certo? Então, na verdade, a gente tem a questão de que trouxe os benefícios, né? A praticidade, né? Então, antes não tinha, há 40 anos atrás, não tinha refrigerante de 2 litros. Por quê? Porque a embalagem era vidro
E aí o transporte acabava ficando mais caro do que transportar a embalagem, ficava mais caro do que transportar o líquido, né? Então ele veio porque ele trouxe benefícios, né? Mas gera um impacto ambiental, porque depois, quando ele vira resíduo, ele vira isso aqui, né? Então aqui a gente tem foto, isso daqui é de um lixão, né? Então o que que a gente vê? A gente vê um mar de sacolinha branca, que é a embalagem, e na verdade a gente praticamente só vê plástico, né? Então, diferentes tipos de plásticos, né? Então, aqui um recolhimento específico de embalagens plásticas de óleo mineral de carro, né? Por quê? Porque além do problema do plástico, dentro dele eu tenho o problema do óleo. A mesma coisa dos praguicidas, né? Então, quem também já começou a fazer o trabalho viu que tem uma questão da embalagem do praguicida, né? Que ele tem identificação com relação à toxicidade. E é necessário fazer uma tríplice lavagem, porque dentro da embalagem eu tenho agrotóxico, né? Eu tenho praguicida. Então, aqui uma outra foto, horrível também, e no mar, né? Então, que vira muitas notícias de animais que engolem plástico, que confundem o plástico com alga, né? Que matam, algumas espécies estão desaparecendo, que acabam utilizando o plástico como fonte de alimento, e na verdade ele não vai ter efeito de alimento nenhum. Né? Então, hoje no mar, pessoal, existem o que a gente chama de ilhas de plástico, né? Então, que eles acabam se juntando e aí formando grandes blocos de plástico que não tem vida e que não tem nada. Né? Então, são lixos que ficam circulando pelo mundo. Né? E aqui uma outra foto de uma deposição irregular de material plástico. Né? Então, pessoal, dos plásticos é isso, né? E quando a gente fala em material plástico, ele está muito presente no dia a dia nosso, né? E na cozinha, muito mais, né? Então, que vai desde a embalagem do alimento, do processo de conservação de alimento, do armazenamento do alimento, né? Então, tem muita coisa para falar sobre ele. Então, o tema da aula de amanhã, pessoal, são os materiais plásticos, que eu propus uma atividade, na verdade, que a gente chama de trilha de aprendizagem. Então, eu coloco vários tópicos, e aí vocês podem escrever um tópico, escrever um texto dissertativo e incluir aqueles tópicos, ou vocês podem simplesmente responder aqueles tópicos, e com isso você vai ter toda a informação referente ao material, certo? Que aí eu vou abrir para vocês para explicar um pouquinho melhor sobre isso. Tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário sobre esses materiais plásticos? Ô, Pro, pensei que você ia dar uma atividade para a gente recortar e colar embalagem plástica. Ah, tá. É pré-primário agora? Aham, deu uma saudade, Pro. Eu falei, vai ser moleza a atividade. Dá até vontade, né? Mas você pode fazer uma atividade de, de selecionar, separar por uma semana a quantidade de plástico presente na sua casa. E aí você pesa para você ver o quanto que você produz disso. Ou então pesa diariamente. Antes de colocar, de separar no reciclável ou colocar no resíduo, você pesa. E aí você vai ver ao longo da semana o quanto de plástico que a gente consome e que na verdade contribui aí para a cidade, né? Tanto para reciclagem, para quem recicla, como também para o nosso aterro controlado, certo? Mas pode fazer. Bom, então, pessoal, eu vou projetar a atividade lá direto do Aprender. E aí a gente vê isso. Deixa eu abrir aqui. Então, é isso daqui, pessoal.
a gente chama de trilha de aprendizagem. Quando nós estávamos naquele nosso antigo normal, eu dava essa atividade na forma de mapa conceitual. Não sei se vocês já fizeram alguma atividade como essa. Mas o mapa conceitual a gente monta como se fossem fluxogramas, né, onde o meu tema principal é o plástico, e aí dali ele vai gerando diferentes blocos interligados ao tema plástico, certo? Então eu acabei adaptando um pouco para essa trilha de aprendizagem, né? Então, o que, que vai acontecer? Vocês sabem que as embalagens, elas estão diretamente ligadas ao nosso dia a dia e a gente não tem dúvida que ela facilita a nossa vida, né? Então, os plásticos são leves, baratos, possuem boa aparência e são muito utilizados na questão do alimento, em tudo, não só na conservação dele. Porém, há muitas questões envolvidas na sua utilização, desde a praticidade do dia a dia, mas também questões da saúde e questões de meio ambiente. Então, sendo assim, essa atividade propõe que vocês façam uma trilha de conhecimento sobre a embalagem plástica, plásticos e os impactos. Então, deverão seguir os tópicos sugeridos e escrever ou o texto dissertativo ou responder as questões da trilha em tópico. A escolha vai ser de cada um. Né? Vão fazer isso num arquivo do Word e aí postar aqui no Aprender. Então, o que, que vai ter nesse trabalho, nessa trilha? Então, vocês deverão escrever sobre o conceito do plástico, os tipos de plástico e a origem. Das embalagens plásticas, o consumo nacional e mundial, os impactos que ele traz para o meio ambiente, os impactos que ele pode trazer para a saúde, a reciclagem e medidas mitigadoras que podem ser utilizadas para diminuir o consumo de material plástico. Então, com isso, a gente varre todo o conceito envolvido com as embalagens plásticas. Bem simples. Fica claro, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação a ele? Misericórdia. É simples. Então, diferente do vídeo que precisa ter uma elaboração, precisa lembrar o que vai falar, não. Aqui é buscar na literatura esses assuntos. E aí escrever. Então, dei a opção de ser um texto corrido ou de responder pergunta e resposta mesmo. Porque daí, no total, você vai ter todo o assunto. Não votar. Certo. Beleza. Certo? Então, não é algo tão elaborado como se fosse um mapa conceitual, pessoal, isso eu garanto para vocês, né? Então, pessoal, eu abri, ele vai estar aberto já a partir daqui a pouco, né? Eu coloquei a data de entrega dia 7 de agosto? Nós estamos no dia 10? Vai dar quase um mês, né? Mas, na verdade, eu não sei se eu posso, porque daí eu achei que uma semana, como vocês vão ter aquela outra atividade, eu não quis acumular data, né? Mas vocês vão fazendo no ritmo de vocês. Eu coloquei aqui para finalizar no dia 7 de agosto, mas eu não sei se eu vou poder manter essa data, porque, na verdade, a gente vai estar de férias ainda, dia 7 de agosto, porque a gente volta dia 10. Então, o que pode acontecer é talvez eu passar isso daqui para entrega no dia 10 de agosto. Certo? Então, aí vocês teriam um mês para fazer. Então, acho que os prazos, eles estão bem acessíveis, né? Professora, a senhora poderia abrir o prazo daquela outra tarefa que encerrou? Isso, eu vou abrir todas, pessoal. Lembra que as atividades eu coloco os prazos para ajudar vocês na organização, mas o meu objetivo é que vocês façam essas atividades, né? Então não tem problema nenhum eu ficar abrindo e fechando as atividades, o que eu quero é que vocês façam, que pelo que eu vi lá, pouca gente tem feito, né? Então aí depois isso vai acumular, porque a nota principal são dos trabalhos, né? Então se não faz os trabalhos, acaba comprometendo a nota. Certo? Então, lembra que os prazos é para ajudar vocês nessa organização de prazo, só isso. Mas não tem problema nenhum com relação a abrir e fechar a data. Certo? Então, é isso. Professora, obrigada. Nada. Alguém quer colocar mais alguma coisa, pessoal? Bom, o assunto de hoje? Tranquilo. Então é isso, pessoal. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa, eu estou à disposição. Se não, a gente tem a aula encerrada.
Então, por mim tá ok, professora. Muito bem explicado. Então tá bom, Karina. Tá certo. Tranquilo, professora. Tchau. Tudo certo? Que Eliseu falou alguma coisa? Não, só tranquilo, eu vou sair aqui então, beleza? Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês. Boa Boa noite, Andressa. Tchau, Boa tchau. noite, professora. Boa noite, gente. E até mais. Até, professora. Até semana que vem. Até. Um abraço para vocês, pessoal. Outro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.